A Fundação Francisco Manuel dos Santos entendeu lançar este estudo agora sobre o financiamento do empreendedorismo em Portugal. É um estudo que se debruça sobre o financiamento, o acesso ao financiamento por parte dos empreendedores no nosso país, aspecto que é essencial para o desenvolvimento da economia portuguesa e para a criação de emprego. Um dos maiores problemas dos empreendedores é precisamente o acesso ao financiamento. Ora, este estudo olha para um programa criado pelo Estado e designado como montante único, que permite a que alguém que cai na situação de desemprego venha a receber o seu subsídio de desemprego de uma só vez e não em prestações mensais ao longo do tempo. Ao fazê-lo, isto permite que as pessoas, tendo acesso a esse montante, o possam investir na criação do negócio, na criação de uma empresa e também na criação de postos de trabalho que necessariamente resultam daí. O estudo mostra que o programa foi, em larga medida, um sucesso. Permitiu a criação de muitas empresas, de muitos novos negócios e a criação de emprego daí resultante. Precisamente porque as pessoas que têm acesso a este montante podem investi-lo para a criação de novos negócios. O estudo mostra também que quanto maior é a qualificação das pessoas e quanto mais elevado o montante que recebem, maior a probabilidade de o investirem em novos negócios e na criação de empresas e emprego. O que, como sabemos, é essencial para o desenvolvimento da economia portuguesa. Quando há uma ideia e um plano de negócio, o que falta para avançar? Capital. É o que trava os nossos empreendedores e o que impede novos negócios de surgirem. Como encarar esta situação? Comecemos por olhar para o Programa Montante Único, um programa público que permite receber as prestações do subsídio de desemprego no início e todas de uma só vez para montar um negócio próprio. Quem usufrui não pode ter outros rendimentos durante 3 anos para garantir o foco no novo negócio. Em média, os beneficiários do programa são mais velhos e mais qualificados do que o desempregado médio. As empresas criadas são mais pequenas, mas têm maior taxa de sobrevivência do que a média nacional. Agora que conhecemos os empreendedores, o que sabemos do verdadeiro impacto do financiamento? Este estudo sugere que 1.000 euros a mais de financiamento aumenta em 11% a probabilidade de um potencial empreendedor se tornar empreendedor. Sim, 1.000 euros podem fazer a diferença. Além disso, um alívio nas dificuldades de financiamento ajuda a criar empresas com maior potencial de crescimento. Torna-se também evidente que o regime jurídico adotado condiciona o potencial do negócio, pois há 4 vezes mais probabilidade de as empresas criadas serem sociedades do que empresas em nome individual. Outro ponto que também se destaca é a aposta clara em alguns setores de atividade, como informação e comunicação, indústrias transformadoras, comércio por grosso e a retalho, alojamento, restauração e similares, e saúde ou apoio social. Ideias há muitas, projetos bem estruturados também. Mas para seguir em frente, o empreendedor precisa de condições. E assim é possível chegar a uma conclusão. A dificuldade de acesso ao financiamento bloqueia o empreendedorismo, em especial aquele com maior potencial para crescer e acrescentar valor ao mercado. Talvez por isso a resposta à pergunta "o que falta para avançar" seja quase sempre só uma. Empreender, criar a sua própria empresa é a vontade de muitas pessoas. E é também algo benéfico para a economia, na medida em que gera crescimento económico e permite criar emprego. Para ser empreendedor é preciso ter uma ideia, é preciso ter vontade e é preciso ter acesso a financiamento. E será que esse financiamento existe? Qual é o impacto desse financiamento ou da ausência dele no tipo de empreendedorismo que se consegue ter e nestes benefícios
sociais do empreendedorismo na geração de emprego e no crescimento da economia. É sobre tudo isso que vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo à apresentação do estudo Financiamento do Empreendedorismo em Portugal, um estudo promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O meu nome é José Maria Pimentel e aqui na nova SBE tenho para esta conversa Miguel Ferreira, coordenador deste estudo e professor aqui na nova SBE e investigador. Também Teresa Fiuza, vice-presidente da Portugal Ventures e alguém com uma longa carreira no setor bancário. E ainda José Maria Rego, que é fundador e CEO da Raise, sendo que a Raise é uma plataforma que permite o financiamento direto através de empréstimos a empresas, nomeadamente a PMEs, ligando diretamente pessoas que têm fundos que aforraram e que têm vontade de aplicar a empresas que precisam desse financiamento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Começo, como não poderia deixar de ser, pelo Miguel, que é o autor deste estudo, né? o coordenador deste estudo. O estudo distingue-se, desde logo, por usar um programa muito específico, que é o programa Montante Único, que é um programa que permite a pessoas que beneficiam de subsídio de desemprego utilizá-lo para criar uma empresa. O estudo distingue-se, dizia, por utilizar dados desse programa para estudar o efeito do financiamento, da existência de financiamento ou das restrições ao financiamento sobre o empreendedorismo. Porquê é que utilizaram este programa e quais são as vossas conclusões? Obrigado, bom dia a todos. Portanto, o objetivo de usar este programa é para, de forma mais geral, entendermos o financiamento do empreendedorismo em Portugal. E bem-vindos também à nova SBE, a minha casa. E este campus também é o próprio um projeto de empreendedorismo, na forma que foi lançado e financiado com o apoio do setor privado. Portanto, nós focamos neste programa do Montante Único porque achamos que tem características muito específicas e interessantes. Portanto, é um programa que permite a trabalhadores que estão no subsídio de desemprego, que ficaram recentemente desempregados, receber à cabeça o montante integral dos benefícios do subsídio de desemprego, desde que utilizem esse dinheiro para criar o seu próprio negócio. Obviamente, o montante que eles podem receber varia de trabalhador para trabalhador e depende da idade, porque quanto maior é a idade, maior é a duração do subsídio de desemprego e assim permite receber um montante maior, e também da história contributiva. Portanto, quanto maior é a história contributiva, também a duração do subsídio de desemprego é maior e permite receber um montante maior. Pronto, e pensamos que este programa é importante em termos de permitir aos trabalhadores criar o seu próprio negócio, porque é conhecido que uma das principais barreiras à criação do próprio negócio é a falta de capital, é acesso a financiamento. Pronto, e este programa tem esta característica que dá à cabeça um montante significativo de capital para criar o próprio negócio. Pronto, e isto é importante porque é conhecido em muitos países que as novas empresas, o empreendedorismo é um dos principais fatores de crescimento económico, de inovação na economia e de criação de novos postos de trabalho. Portanto, e este dinamismo trazido pelo empreendedorismo é fundamental para potenciar o crescimento da economia portuguesa. E quais foram as principais conclusões do estudo? Temos de conclusões do estudo. Portanto, uma conclusão importante é que no período 2005-2016 houve um número significativo de trabalhadores que beneficiaram deste programa do Montante Único. Cerca de 22 mil trabalhadores. Que é um número já relativamente significativo. Permitiu a essas pessoas, em média, receberem cerca de 20 mil euros para iniciar o seu próprio negócio e encontramos que quanto maior é este montante que conseguem receber, maior é a probabilidade de criar o negócio e maior é a probabilidade desse negócio ser também bem sucedido. O que faz sentido. Exatamente. O que, no fundo, confirma aquilo que nós já sabemos, que aliviar restrições financeiras e providenciar capital a empreendedores faz com que seja mais provável que eles consigam estabelecer o seu próprio negócio. É importante, obviamente, haver mais criação de empresas, mas também hoje em dia é conhecido que não importa só criar mais empresas, importa a qualidade das empresas que são criadas. E esse é um aspecto ao qual damos muito foco no estudo, é olhar depois para as características e para a qualidade das empresas que são criadas. E isso acaba até muitas vezes por ser mais importante propriamente do que o número de empresas novas que estão a ser criadas. Do que a quantidade.
E nesta população que à partida nós até poderíamos esperar que seria menos qualificada e com menos capacidades, porque é uma população de recém-desempregados, o que nós encontramos é que estas empresas têm uma qualidade pelo menos igual ou até superior às novas empresas que geralmente são criadas na economia portuguesa. Portanto, estas empresas no primeiro ano em que são criadas conseguem logo faturar cerca de 40 mil euros, que é um montante baixo, mas é no ano de criação, mas depois em 4 anos conseguem multiplicar por 5 o valor da faturação e já estão a vender cerca de 200 mil euros 4 anos após a sua criação. E há alguns casos de grande sucesso. Há cerca de 3 ou 4 empresas que em 4 anos já conseguem estar a faturar 2 milhões de euros, que é um montante já muito significativo. É muito mais do que o investimento inicial. Não é? Exatamente, muito mais do que o investimento inicial. Depois, um segundo aspecto também muito interessante é que as pessoas que são atraídas são pessoas qualificadas e pessoas com potencial para fazer crescer as empresas e com ambição para crescer. Pronto, e estas características do empreendedor nós sabemos que são muito importantes para as empresas serem bem-sucedidas e passarem ao próximo nível e conseguirem crescer e serem ambiciosas. E, finalmente, uma terceira conclusão a que chegamos também importante é que os setores principais onde estão a ser criadas mais empresas através deste programa são setores de valor acrescentado. Há um número significativo de empresas nas áreas de tecnologias de informação, na indústria transformadora e também no comércio. Portanto, há aqui também um contributo em termos de melhorar o padrão de especialização da economia portuguesa em termos de termos empresas com um nível mais alto na cadeia de valor e que geram maior valor acrescentado. Sim. Miguel, uma última pergunta que eu acho que vale a pena fazer tem a ver com o vosso método, porque isto é quase uma espécie de experiência natural, no fundo. Vocês, através deste programa, conseguem fazer um estudo que vos permite ter garantias de que esta análise que vocês estão a fazer e estas conclusões não são influenciadas por outros fatores, como as características das pessoas, variações na procura, não é? Vocês usam um método muito específico, acho que vale a pena explicar. Exato. Muito simplesmente o que é que nós fazemos? Nós tentamos isolar o efeito de passar a ter capital, de aliviar restrições financeiras na probabilidade da empresa ser criada e na qualidade da empresa. E, no fundo, a intuição é simples, que é uma pessoa que tem 39 anos recebe um determinado montante se candidatar ao programa, mas uma pessoa que tem 40 já recebe um montante significativamente mais alto. Está porque há para a categoria acima, salto na duração do subsídio de desemprego de 39 para 40 ou de 40 para 50. E, no fundo, nós, focando a análise nesses grupos que têm idade parecida, mas o montante que recebem através do programa é substancialmente diferente, conseguimos realmente isolar o efeito de ter acesso a capital comparativamente a outros efeitos, que sejam características das pessoas, gostarem mais ou menos de risco, efeitos de procura também. Teresa, passo para si. Agora, este estudo diz respeito a uma realidade específica e, apesar de tudo, a montantes relativamente contidos. Não é? No entanto, dá conclusões que são interessantes e vale a pena explorar. Na sua experiência, o financiamento tem melhorado em Portugal nos últimos anos? O acesso a financiamento, não é? Bom dia a todos. Eu começo por agradecer o convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Queria cumprimentar os restantes membros do painel e quem nos está a seguir. Se o financiamento tem melhorado, eu responderia assim. Nós hoje temos um sistema de financeiro em Portugal que compara muito bem com o que se faz na Europa e no mundo. É um sistema exigente, mas é um sistema exigente para bem de todos, não é? Portanto, os riscos hoje são mais que muitos, a regulação, de facto, é elevada, mas é elevada para a proteção de todos. Se quisermos centrar em venture capital ou em financiamento bancário, ou não sei se vamos lá mais à frente, eu diria que, seja em que perspectiva for, não há nenhum bom projeto, pelo menos que eu conheça, que fique por financiar. O que temos de fazer é mostrar a quem estamos a procurar, com quem estamos a lidar, quem queremos, no fundo, trazer para a nossa causa, e estou-me a pôr na pele do empreendedor. Chamemos-lhe empresário, empreendedor, seja uma startup, uma PME, uma empresa madura.
o que nós temos de mostrar são as valias do nosso projeto. E quer seja em financiamento bancário, quer seja em venture capital, há uma competição grande por financiar, por apoiar projetos que são muito bons. Portanto, não há uma falha de financiamento. E é fácil, é sempre fácil às pessoas terem acesso a essa informação. Ou seja, fez bem em chamar a atenção que aquilo não é simplesmente relevante empresas novas, mas também empresas que querem aumentar, não é? Expandir-se ou exportar para outras geografias, enfim, no fundo ter novos projetos. Existem aí também lacunas ao nível da informação, por exemplo, muitos empresários não saberem a quem é que se devem dirigir, não saberem o que devem fazer? Bom, eu diria que não é? Acho que é fácil procurar e obter informação. Existem muitas associações, é muito fácil de pedir ajuda nessa matéria. Há consultoras, enfim, eu diria que é preciso, muitas vezes, procurar o smart money também. O que é o smart money? É não só focarmos nos euros que estamos a levantar ou que estamos a financiar, nos euros ou nos dólares, mas também no parceiro, escolher os parceiros que muitas vezes nos ajudam a fazer o resto do caminho, que tenham essa disponibilidade, essa informação, essa vontade. É fundamental para ajudar os nossos empresários, e volto a dizer, sejam de que dimensão forem, os desafios existem em toda a dimensão, portanto os desafios são mais que muitos. É preciso escolher os parceiros que vão saber estar connosco, porque financiar um projeto é uma decisão estratégica, não é? E, portanto, é quase que é como um casamento. E, portanto, temos de saber com quem vamos estar, que portas nos vão ajudar a abrir, como é que nos vamos relacionar no futuro. Não são os fundos só que estão em causa, não é? Não é só o financiamento no sentido estrito. Do meu ponto de vista, vai mesmo muito para lá disso. Sim, esse é um ponto relevante. E a Teresa agora, ou há pouco, fazia a distinção entre capital de risco, né? Capital e empréstimos, crédito. O José Maria Rego, a Raise está precisamente do lado do crédito, né? Do lado dos empréstimos. É uma plataforma que facilita a chegada de crédito a empresas, a PMEs, que precisam de empréstimos, de crédito para variados fins. Vocês sentem que vieram também suprir alguma lacuna no mercado nessa área, não é? Sim, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e sobretudo, é com enorme gosto que estou aqui também a participar neste painel à volta de um estudo que me parece que pode vir a ter implicações muito interessantes para a forma como nós pensamos o financiamento do pequeno empreendedorismo, okay? E da independência que nós conseguimos dar às pessoas e o impacto positivo que conseguimos ter no nosso ecossistema socioeconómico. Mas em relação à questão, eu acho que hoje em dia o mercado está bastante bem servido em termos de soluções de financiamento, no que toca a financiamento de crédito, se quisermos ver assim. De facto, a Raise veio suprir uma necessidade, em particular, de empresas de menor dimensão, que tipicamente têm mais dificuldade em aceder a financiamento, porque são empresas que ou têm um histórico menor, ou são de dimensão menor, ou têm menos ativos associados, e, portanto, aquilo que nós, na Raise, fazemos é nós focamos toda a nossa análise, focamos toda a nossa atenção no business case da empresa, na evolução do negócio, na capacidade do negócio continuar a evoluir, a crescer e a conseguir, depois, obviamente, servir todos os seus stakeholders. E, portanto, isso é uma lógica diferente da banca. Portanto, nós temos uma lógica diferente e complementar em muitos sentidos. São empresas que teriam, em muitos casos, dificuldade de obter esse financiamento através da banca. Sim, e têm. Ou teriam, mas mais caro, eventualmente. Teriam bastante mais dificuldade e prova disso é que muito do financiamento que estas empresas muitas vezes recebem é através das sociedades de garantia mútua, precisamente da Ligerante é uma delas, que são entidades públicas. Portanto, o que aconteceu nos últimos, se ver, 8 anos, é que as sociedades de garantia mútua representam
tiveram um papel muito importante no financiamento daquilo que eu chamo no venture credit, que é um crédito que não tem um colateral real associado. Crédito É um de crédito risco. que é um crédito de risco, não é? Que está realmente... Todos os créditos são de risco, não é? Mas este é Exatamente. Mas especialmente, não é? Ou de incerteza, não é? sim, exato, porque está focado sobretudo no modelo de negócio e na evolução, nas perspectivas. E por isso tiveram um papel particularmente importante a ajudar os bancos a chegar lá, porque o mecanismo como funciona basicamente dá uma garantia aos bancos de que se a empresa não pagar, o Estado cobre as perdas. E obviamente isso é um incentivo enorme para que o sistema bancário faça ou tenha atuado e aliás, durante todo o período de Covid foi assim que atuou. E portanto, hoje o nosso ecossistema nacional está bem composto em termos de... está bem composto em termos do venture credit. Portanto, existe venture credit e as pessoas conseguem, com um bom projeto, com uma empresa que está direitinha, que está com um modelo de negócio a funcionar, que tem receitas, que tem uma estrutura responsável, consegue obter venture credit em Portugal. Agora, os montantes... digamos que algumas condições variam sempre de empresa para empresa. Portanto, aquela ideia de que existem umas condições únicas de financiamento para toda a gente, isso é uma coisa que num mercado competitivo onde não existe, digamos que tanta presença do Estado, é algo que não é verdade, não é? Portanto, diferentes entidades, dependendo do risco, terão diferentes condições. E eu acho que isso é algo que, que também tem que ser dito. E os montantes também que se dá a cada empresa. Posso, sim, claro. Já agora, como o José Maria falou na LIS Garante, e se calhar falar aqui também um bocadinho do papel das sociedades de garantia mútuas. De facto, as empresas que não tenham track record em termos de elementos financeiros, que não tenham cash flow estáveis, que não tenham garantias para oferecer, têm recorrido nos últimos 20 anos, não é? As sociedades de garantia mútua também celebram este ano 20 anos a operar em Portugal, as três maiores, têm recorrido a estas sociedades de garantia mútua para que forneçam uma garantia aos bancos que fazem de facto o financiamento e o fronting. Portanto, mas nunca é 100%. Portanto, no limite tivemos algumas linhas muito especiais e contidas no tempo por causa do Covid com 90%, mas temos 80%, temos 60%, temos 50%, portanto há uma parte de facto também de risco dos bancos. Só para... No fundo o que faz é fazer esse risco convergir para níveis aceitáveis. É uma repartição de risco entre os vários operadores, não é? É também uma parte do que é a responsabilidade pública. As garantias, as SGMs são detidas em parte pelo Banco Português de Fomento, mas são detidas pelos bancos também. E outras associações, falávamos há pouco, é um sítio onde se congregam uma série de players do mercado. Mas bebe do Orçamento de Estado. Uma parte. Com o Fundo contra a Garantia Mútua. Tem uns fundos, que tem fundos depois diferentes. é que capitaliza quando São agora vários, hoje em dia, se calhar mudou um tem bocadinho. fundos diferentes, mas pronto, não é tudo Estado, não é? Há aqui uma partilha de risco, mas é um bom incentivo é que de facto o financiamento possa fluir mais. Acho que tem sabido cumprir o seu papel. É um ponto relevante e do lado do capital, estritamente, tem de ser o Estado, ou seja, seria desejável que tivéssemos mais pessoas disponíveis a investir, empresas, enfim, disponíveis para investir. Do lado do capital, se tem de ser o Estado, não, de todo. O dinheiro público nunca vai ser suficiente para fazer tudo o que nós queremos, nem acho tem de ser o Estado a facilitar. Nem acho que seja desejável. Tem um efeito multiplicador e isso é que é importante. Nós temos um estudo da EY feito recentemente, que nos diz, por cada euro que nós, Portugal Ventures, não é, que existe há 10 anos e que tem tido um papel muito importante a desenvolver o empreendedorismo nacional, aqui na lógica de venture capital e das startups, por cada euro que nós pomos, existem 10 de dinheiro privado. Portanto, eu acho que isto é que é importante relevar, é dar o mote, é triar, é pave the way para outros poderem vir com outra segurança e confiança.
nós temos hoje, e é uma área que tem crescido muito em Portugal, nós temos hoje em Portugal, registados na CMVM, 221 fundos a operar, 63 sociedades de capital de risco. Tem evoluído muito nos últimos anos e, portanto, nos últimos 10 anos. E aqui cabe, de facto, ao Estado dar o mote e deixar que o resto venha fazer o seu papel de financiamento privado e muito bem, tem-se feito muito bem em Portugal. Para terem uma ideia, em 2012 foram feitos 71 deals, 71 operações de venture capital em Portugal, 21 milhões de euros. Em 2021 fizeram-se 221 operações, 984 milhões de euros. Portanto, isto é um crescimento notável no nosso mercado. Portugal está hoje completamente no mapa europeu, para não dizer mundial, do venture capital e do empreendedorismo, e acho que devemos todos orgulhar-nos do caminho que fizemos. Não descansar, porque ainda temos muito para fazer, mas orgulho acho que podemos ter neste momento. Sim. E ainda bem que deu esses números, porque liga perfeitamente ao que eu queria perguntar ao Miguel. Sim, eu podia até só aqui comentar diga. e acrescentar. Realmente, quer dizer, houve um progresso muito grande. Este número que a Teresa deu de um multiplicador de 10 é espetacular em termos de capacidade de reprodução de investimento público, depois é a iniciativa privada, mas acho que ainda há um caminho a percorrer em termos de criar uma comunidade sólida de investidores que sejam especializados em financiar empreendedorismo, portanto, venture capital. Isto porquê? Porque os bancos não estão vocacionados para financiar este tipo de empresas. Portanto, ia haver esta comunidade de investidores especializados com know-how e que sabem como avaliar este tipo de projetos. E sobretudo nesta fase inicial dos inícios dos inícios. Isto é venture capital. E é preciso um tipo de investidor com características especiais, porque são o venture capital, o empreendedorismo vai ser sempre um projeto de elevado risco, mas potencialmente com elevado retorno. O Estado também acho que pode ainda, noutra vertente, o Estado pode também ter ainda um papel mais facilitador se resolvermos, acho que alguns dos problemas estruturais da economia portuguesa. Um deles tem a ver com haver maior estabilidade fiscal, de tal forma que os investidores consigam antecipar aquilo que vai acontecer, e tem havido muita instabilidade fiscal nos últimos anos. Portanto, um quadro fiscal estável e previsível é importante também para atrair investimento privado para o empreendedorismo. E depois também uma melhoria da eficiência do sistema judicial, porque não termos um sistema judicial eficiente mina bastante as relações comerciais entre as empresas, mas também dos investidores com as empresas. Pronto, e aquilo que normalmente nós designamos o processo de criação destrutiva na economia, que é potenciador de crescimento, que seja, as empresas que não são viáveis devem ser encerradas o mais rápido possível, e esses recursos, esses trabalhadores devem ser alocados a outras empresas que são viáveis. Esse processo é bastante ineficiente em Portugal. Tem havido algumas melhorias, mas não é um processo ainda eficiente e suficientemente rápido que permita que essas empresas sejam rapidamente encerradas e esses recursos sejam alocados a empresas, e essas sim que sejam viáveis. Sim. Nós falávamos há bocado, ainda antes de gravar, que estas respostas não são muito originais, porque fala sempre destes problemas, mas a verdade é que eles persistem, não é? Esses obstáculos persistem E aqui sobre o facto, muitas startups, quando ganham escala em Portugal, acabam por deslocalizar os seus centros de decisão e os seus centros os seus headquarters para outras jurisdições, digamos que mais amigas do capital, não é? Portanto, Londres, Estados Unidos, Holanda, e portanto isso é algo que nos devia fazer refletir, porque se nós pensarmos no caso dos Estados Unidos, eles têm enorme preocupação que o valor acrescentado de empresas como a Apple, como a Google, reverta de volta para os Estados Unidos, para ficar dentro daquilo, para que possa ser reinvestido dentro do ecossistema. Eles têm enorme preocupação com isso. Aliás, de tal forma, os mecanismos criados com a Irlanda, etc. Exato, pois é a questão fiscal. Não é? Claro, exatamente, e os acordos que têm. Eles têm enorme preocupação com isso. E nós acho que devíamos, agora que fizemos este caminho,
que a Teresa descreveu e que é um caminho notável. Nós devíamos pensar um bocadinho como é que nós criamos um ecossistema onde retemos a escala, retemos o capital de escala, os retornos. Porque isso é o que, quando é injetado novo na economia, isso é o que vai produzir uma riqueza que nos vai pôr na linha da frente. Ou seja, desbloqueámos o início, mas ainda falta resolver a prazo. Não está, ou seja, não está feito ainda o caminho todo. Porque o que é que acontece em muitos casos, e nós vamos ver algumas empresas, é que Portugal transforma-se num centro de custos. É um labor house. Tem cá os developers, tem cá, se calhar, um diretor de developers, de IT, e depois o resto está fora. Ou seja, é muito giro, mas estas empresas nunca vão dar muito lucro. Aliás, muitas delas são feitas para dar 0 lucros. Para se passar todos os lucros, neste caso, é tudo faturado ao nível da sede que está noutros países. Ou seja, o valor acrescentado está a ser todo levado para outros países. Nós ficamos, sim, com empregos bons e as pessoas gostam de vir para Portugal, os developers estão a vir para Portugal. Temos aqui um outro tema sobre injustiça fiscal entre estrangeiros e locais, que eu acho que é uma coisa que se devia falar muito mais. Mas estamos a criar bons empregos e que são bem remunerados. Mas não estamos a ficar com a escala do capital. E isso é que é, digamos, transformador para a próxima fase da nossa economia. Eu aqui discordo um bocadinho do José Maria. Eu sou um grande crítico do argumento de patriotismo económico, porque acho que muitas vezes esse argumento é usado de forma errada e o interesse nacional e manter o centro de decisão em Portugal muitas vezes é utilizado para justificar decisões e a manutenção de empresas que são muito ineficientes. E muitas vezes o capital estrangeiro é importante para tornar essas empresas eficientes, e é preferível ter uma empresa com capital estrangeiro que gere lucros, que crie postos de trabalho, do que uma empresa que seja tida por capital nacional e seja ineficiente. Não é que seja sempre esse o caso, mas há muitas vezes isso acontece. E acho que o facto do capital não ser reinvestido em Portugal, eu acho que tem mais a ver não haver suficientes projetos interessantes em Portugal e esse capital não ser reinvestido aqui, porque se houver cá projetos interessantes, esse capital naturalmente voltará para cá e será reinvestido cá. Portanto, eu acho que é mais uma questão de projetos do que propriamente de não haver vontade de reinvestir esses lucros no próprio país. Eu ia perguntar a Teresa o que é que acha, mas já percebi que... Eu vou desempatar, não é? Eu concordo muito com o José Maria. Aliás, eu concordo com ambos, percebo que estão a falar de entidades se calhar diferentes. No nosso mundo de venture capital e das startups e das empresas que hoje são pequenas e amanhã se tornam grandes, há de facto, quando elas precisam de ser capitalizadas a sério, não é? Com fundos growth a sério, já agora andando para trás. Na Portugal Ventures o que nós fazemos é suprir falhas de mercado. E nós temos falhas de mercado em Portugal de 3 níveis, não é? Nós vamos tentando suprir as que encontramos. Esta ainda não conseguimos, e vou lá chegar. Temos falhas de mercado regionais, porque quer dizer que em Venture Capital praticamente investe-se em Lisboa e no Porto. Nós investimos no país inteiro e, obviamente, ilhas incluídas. Eu posso dizer que há 15 dias estava a ter uma reunião online com 3 empresas de Penela. De Penela. Temos 3 participadas em Penela. Achei interessante. Ou seja, desculpa interrompê-lo, a simples diferença geográfica, né, de regiões ainda afeta a capacidade, ou ainda afetava a capacidade das empresas financiarem. Pode ser um entrave em geral, não é? Eu estou a perguntar isto, todos nós sabemos que pode ser um intuímos que isso seja entrave em verdade. geral e, portanto, é de facto uma falha. Nós temos números a mostrá-lo, mas nós, mais uma vez, com a nossa responsabilidade pública, essa tentamos suprir e acho que vamos conseguindo. Depois temos as falhas de mercado de alguns setores, portanto, setoriais. Alguns setores que, por não serem tão apetecíveis, não é? Ou por precisarem de mais tempo para mostrar resultados, é natural que os privados não investam tanto. E, quais são, por exemplo? Por exemplo, life sciences. Não é? Mas pode ser a agricultura ou a agroindústria, pode ser a aeroespacial, pode ser... Temos aqui um conjunto de várias. E essas nós também acho que vamos conseguindo. Depois há estas da maturidade.
E onde é que há falhas de mercado em Portugal em termos de maturidade? Ou no muito early stage e no later stage, e portanto no growth. No muito early stage... Que é o caso deste estudo, não é? É aquilo para que remete este estudo. E este ainda é, mas em Venture Capital tivemos e temos a segunda edição e já temos previsto fazer mais. Um programa que nós chamamos Innova ID, que cria empregos altamente qualificados, não é? Nós investimos em 40 empresas dessas, temos agora mais 15 para investir, e destes 40, 30% não eram sequer empresas, eu acho que algumas não seriam se não tivessem tido 100 mil euros de investimento. Não é um investimento grande, mas é uma fase aqui muito, muito early, e eu acho que com este programa demos um bom contributo para diminuir as falhas de mercado. No growth ainda não conseguimos. E, de facto, temos empresas nossas, portuguesas, de raiz, de gênese, que quando precisam de levantar rondas de capital muito, muito elevadas, só conseguem fazê-lo lá fora. E quando fazem lá fora, dão-lhes todos os incentivos a que levem uma parte grande da sua estrutura para lá, e, portanto, os empregos são criados lá, e o tal retorno que falava o José Maria fica lá. A solução para isso só se resolve, e uma das razões que as empresas vão para fora é porque as oportunidades de exit ou de venda da empresa, de colocação em bolsa, lá são diferentes e há outro tipo de oportunidades. E obviamente para um investidor de venture capital, ele quando entra numa empresa, ele está sempre a pensar quando é que vai sair. Exato. A natureza do investimento é esse. E, portanto, tipicamente, até uma janela de 10 anos, eles querem ter ali, ainda que pelo meio haja secundários, em que são operações em que vão obtendo alguma liquidez, ele pensa na saída. Pronto, o fundo pensa na saída. E em Portugal, comparativamente a outros países, as saídas são mais difíceis. Pronto, e nós temos que pensar mais neste aspecto das saídas. De como é que nós conseguimos tornar mais atrativo as saídas no nosso próprio país. No próprio país. Mas não faz sentido que isso esteja integrado a nível... As saídas existem. Quer dizer, sim, as saídas, mas... Não são todas feitas cá, não é? Não são feitas cá. Quer dizer, José Maria, que dos nossos 7 unicórnios só temos um que verdadeiramente tem cá tudo, não é? Isso é um problema? Eu acho que é sempre uma oportunidade. Claro, é porque isso permite-nos desenvolver o nosso mercado de capitais, permite-nos desenvolver uma série de estruturas, permite que haja um tal reinvestimento dos ganhos na economia. Os planos de stock options e a forma como são tributados. Exatamente. A parte boa é que temos falado tanto nisto, que eu acho que sim, normalmente, estaremos no caminho para... Normalmente é bom sinal. Não é? Quando começamos a falar muito nas coisas, como no falhanço, há coisas... E quando começamos a falar é meio caminho andado para se começar a resolver. Pelo menos eu sou otimista. Sim. Quando discutimos o problema, não é? Sim. Miguel, aqui estávamos a falar do exit, não é? Portanto, da venda, mas remetendo para o início do que a Teresa falava há um bocadinho, eu acho interessante porque cruza com este estudo, não é? E a Teresa dizia que houve muito progresso feito nessa área, mas este estudo tem uma característica interessante, porque este financiamento é financiamento incondicional. Ou seja, as pessoas não tiveram que apresentar projeto nenhum, simplesmente tiveram que estar desempregadas e pedir aquele dinheiro. E, portanto, pode dar-se o caso de parte destas pessoas com bons projetos não terem conseguido financiamento noutra situação. Eu não sei qual é o seu palpite em relação a isto. E a outra pergunta que lhe fazia, que também, relativamente ao que a Teresa disse, tem que ver com os setores, não é? Porque vocês também identificaram os setores que são em que houve mais financiamento, ou seja, em que houve mais empresas criadas, e é interessante porque eles não casam, ou seja, não são exatamente os mesmos do universo geral das empresas novas criadas. Qual é, enfim, o que é que se pode dizer sobre isto? Sim. Não, o que nós encontramos no estudo, como eu tinha referido, é que, portanto, a qualidade destas empresas que estão a ser criadas é pelo menos igual ou até melhor da empresa que tipicamente é criada na economia portuguesa. Portanto, estas empresas têm uma taxa de sobrevivência a 4 anos depois de serem criadas superior à volta de 78%, quando em média essa taxa de sobrevivência anda à volta dos 64%. Portanto, são empresas de boa qualidade e até um aspecto importante é que poderia-se pensar que algumas pessoas usariam este programa de forma um pouco estratégica, no sentido de receber antecipadamente os benefícios e depois fechariam a empresa passado algum tempo. É uma empresa fictícia, no fundo. Exatamente, e teriam que esperar 3 anos, portanto 3 anos não podem voltar ao mercado de trabalho se entrarem neste programa, mas ao fim de 3 anos fechariam a empresa só para estrategicamente receber mais cedo
o subsídio de desemprego. Mas o que nós encontramos é que não, que passado 4 anos, 78% destas empresas ainda sobrevivem e estão ativas, e isso até é uma taxa de sobrevivência mais alta que a média da economia. E também encontramos que ao fim de 4 anos, em média, estas empresas já estão a gerar lucros. Não só cresceram em termos de vendas, mas também já são capazes de estar a gerar valor acrescentado positivo para a economia nacional. Sim, há um outro aspecto que é muito importante, que é estas empresas, em média, criam 2 postos de trabalho. Ou seja, nós convertemos uma pessoa desempregada numa pessoa que emprega a si própria, presume-se, e ainda mais uma outra pessoa. Ou seja, digamos que o efeito catalisador do emprego é evidente aqui. E eu acho que é importante... E é uma escala muito pequena, porque estamos a falar, o montante médio era abaixo de 30 mil euros. Não é? O montante médio são 20 mil euros. 20 mil euros. E há um outro aspecto importante, que é este estudo foi feito no período em que Portugal esteve em crise. Ou seja, desde 2008, de 5 até 2016. Exatamente. Ou seja, a janela temporal... duas crises, não é? Duas crises, onde estas pessoas foram avaliadas, onde elas foram testadas e onde estes modelos de negócios foram avaliados, foram períodos bastante conturbados, porque Portugal, realisticamente, apenas a partir de 2015, 16, é que consegue inverter e consegue entrar numa rota de crescimento que todos experienciamos nos últimos anos. E, portanto, este programa é sólido mesmo em período de crise. Ou seja, é um bom programa para período de crise. E deve ser, no meu entendimento, da leitura que fiz do estudo, da reflexão que faço, deve ser apoiado. Neste momento deve ser atualizado, porque, obviamente, 17 mil euros ou 20 mil euros em 2012, 2013 é diferente de 20 mil euros em 2022. Portanto, provavelmente os parâmetros do modelo do programa terão que ser atualizados para dar mais algum financiamento. Se calhar não pode estar intrinsecamente ligado ao subsídio de desemprego, se calhar temos que reforçar um bocadinho mais. Temos que ir um bocadinho mais longe. Até estender a pessoas que estejam a trabalhar, não? E que queiram lançar uma empresa e possam ter acesso a esse... Eventualmente, claro. E aquele ponto que falei há pouco sobre não ter de apresentar documento, eu acho que isso é muito importante. É reduzir as barreiras à entrada. Temos que tomar um pouco mais de risco, porque obviamente há mais incertezas, a pessoa não apresenta um plano, há mais incertezas, mas eu acho que isso também serve como uma barreira ao acesso. E eu acho que nós aqui devemos ajudar e devemos acreditar nas pessoas e devemos dar-lhes esse apoio, porque as pessoas vão responder. Aliás, o programa diz isso, as pessoas respondem com emprego, com resultados, com impostos, é tudo coisas boas. Eu agora gostava só de enfatizar, portanto, um aspecto que o José Maria falou, que acho que é importante. Portanto, realmente, o período que nós analisámos abrange a crise da europeia da dívida soberana, em 2011, 2012, e realmente o programa aí foi muito importante, porque houve várias pessoas qualificadas que ficaram desempregadas e foram só para o subsídio de desemprego em função dos processos de reestruturação que houve de empresas e até no sistema bancário, e que viram neste programa uma oportunidade de criar o seu próprio negócio, tendo algum capital inicial. E, quer dizer, 17 mil euros pode parecer pouco, mas muitas das empresas que são hoje em dia gigantes e que foram criadas recentemente, foram empresas que começaram com montantes de capital similares. Sim, sim. Óbvio que se conseguimos reforçar o montante e atualizar os valores, é melhor ainda, mas 17 mil euros não é muito diferente do que vemos internacionalmente nas empresas que foram muito bem sucedidas. Começaram com níveis de capital similar. A Teresa, a Teresa fez referência há pouco a uma coisa que eu queria pegar, que é a questão mais cultural, né? Da nossa aversão à tomada de riscos e até o facto de culturalmente lidarmos, ainda acho eu, mal com o falhanço. Não é? Isto é uma coisa que se refere muito, mas a verdade é que estes aspectos culturais também são importantes. Não é? Acha que isto continua a ser... Acha que também é outro aspecto que está a mudar por falarmos dele? Acho mesmo. Acho que o falhanço nos Estados Unidos é entendido como uma oportunidade de crescimento, como conhecimento que se incorpora. Nós ainda achamos muito que falhar tem uma conotação que não é propriamente positiva. Mas o facto de falarmos nele, sim, acho que nos faz... Acho que faz com que no futuro olhemos para ele com outros olhos. A vida do empreendedor é muito difícil.
muitas vezes é muito solitária, não é? Sobretudo estes empreendedores, que são eles próprios e eventualmente mais alguém. E hoje em dia, um empresário, tenha a empresa a dimensão que tiver, tem inúmeras dificuldades para ultrapassar. Portanto, estamos aqui a falar de financiamento. Essa, eu acho, é uma que tem de ser gerida, tem de ser escolhida, saber se quer mais capitais próprios ou mais capitais alheios. Se forem alheios, são de curto prazo ou de médio e longo prazo e por aí fora. Mas tem, digamos que um framework quase, não é? De decisão. Agora, lidar com aquilo que se está a passar agora com as cadeias de distribuição e de abastecimento. Lidar com a incerteza, lidar com o aumento do preço dos fatores ou a sua inexistência. Como é que isto depois se incorpora num business plan, não é? Como é que nós conseguimos lidar isto no dia-a-dia? Lidar com a falta e a retenção de talento. Há tantos outros desafios, sendo que o desafio maior é sempre estar a tentar ter tração no mercado, a tentar estar onde os outros não estão, a estar no Blue Ocean. É tanto difícil. Portanto, voltando ao início, falhar, se algumas empresas ficarem pelo caminho, não vamos considerar que é falhar, vamos considerar que é gente que está rica em experiência para poder desenvolver melhor amanhã. E sobretudo considerar que acertar à primeira não é o que é expectável. Pode acontecer, é bom se acontecer. É muito difícil. Mas não é o que é expectável. O José Maria tem aqui a peculiaridade de não só ter uma empresa que atua no mercado do crédito, mas também ser ele próprio o empreendedor, não é? Qual é a experiência de estar desse lado? Ter passado por isto, não é? Acho que é uma experiência muito positiva. Eu acho que... E o que é que se pode dizer, não é? A quem quer passar por isso? Acho que é uma experiência muito positiva. Acho que não é... acho que, como tudo, é quase uma profissão. Okay? Portanto, ser empreendedor penso nisso, é uma profissão. Portanto, há pessoas que têm mais vocação, menos vocação para certas profissões. E ser empreendedor é uma profissão, porque cá está, é uma profissão de construção, uma profissão de gestão de recursos humanos, é uma profissão que envolve muito operar em um cenário de grande incerteza. E há pessoas que não querem naturalmente este género de perfis nos seus empregos, nos seus trabalhos. E por isso, pronto, é uma profissão e deve ser encarada como tal, precisamente para também as pessoas perceberem o que é que... Pronto, agora, acho que o trabalho que empresas como a Portugal Ventures têm feito e outros capitais nos últimos anos a potenciar o empreendedorismo, digamos, de grande escala, de escala maior, de crescimento rápido. Isso é muito importante, porque ajuda a passar digamos que a enaltecer o papel do empreendedorismo. Nós hoje há um desafio grande no empreendedorismo hoje em dia. Eu acho que não se fala muito dele, mas que é a vontade de querer obter resultados rapidamente. E um bocadinho a pressa para crescer e para ter resultados. Um bocadinho inspirado naquilo que são as experiências dos Estados Unidos e de outros países, onde existe muita pressa. E eu acho que isso, às vezes, é algo que deve ser discutido, porque os negócios, e todos os negócios que nós conhecemos hoje em Portugal, que são grandes negócios, são negócios que começam com tempo, que têm o seu tempo. Vão tendo os seus momentos de crescimento, por vezes mais rápido, outras vezes mais... em que têm momentos em que acertam estrategicamente numa opção, como, por exemplo, o caso da Jerónimo Martins, quando decidiu ir para a Polónia, uma decisão estratégica que mudou a dimensão daquela empresa. Uma decisão estratégica que acontece muito depois da Jerónimo Martins ser criada. Mas a Polónia vale 2/3 do grupo. Ou seja, só para ter uma noção, uma decisão que acontece já há décadas depois da empresa ser criada, vale hoje 2/3 do valor do grupo. E, portanto, é preciso, muitas vezes, ter calma, é preciso perceber, obviamente, o ecossistema português... E ter os parceiros certos. Ter os parceiros certos. E eu acho que aí... E ter calma, não é? E é preciso ter um bocadinho de calma, porque... Nós às vezes também temos, até culturalmente, um encantamento com algumas empresas que parecem ter acertado e depois aquilo também cria quase uma pressão aí claro. Toda a gente tem que conseguir escalar uma empresa em 3 anos. Isto, posso já dizer que não vai acontecer. Acontece em alguns casos,
negócios por várias razões conseguem fazer isso, pronto, que estão aqui várias coisas envolvidas, mas para a maioria das pessoas isso não é a realidade. E nós devemos, no discurso do empreendedorismo, nós devemos ser abrangentes, nós devemos ser inclusivos, porque o empreendedorismo, mais do que ser um bom headline, é uma forma de criação de valor da economia. E as pessoas, e porque é, pegando no estudo outra vez, mesmo nos pontos, mesmo nas dimensões mais pequenas, é uma forma de multiplicar o emprego. E de gerar impostos, de gerar valor para a nossa sociedade. E nós devemos trazer essas pessoas para o empreendedorismo, devemos carinhá-las, devemos incentivar mesmo ativamente as pessoas a criarem negócios e cá está, e a falharem se for caso disso, ou a terem calma se for necessário, a reinventarem-se, porque isso é o modelo que faz com que nós prosperemos e consigamos distribuir mais riqueza pela população. E motivar... Força. Estamos no terreno. Pois está, é bom sinal. E dizia que também motivar os empreendedores e às vezes não os deixar, nos momentos difíceis, não os deixar ir abaixo. E também capacitar. Nós temos a PV Academy, porque uma empresa não é só tecnologia, não é? Ela também, muitas vezes, tem ótimos produtos, mas tem de ter também drive de mercado, estratégia, vendas, não é? Há uma série de legal, aconselhamentos legais. Nós não damos aconselhamentos, mas chamamos a atenção para uma série de coisas. E acho que também é importante. E empregos em tecnologia, em tecnológicas, criaram-se 50 mil em Portugal nos últimos 4 anos. É extraordinário. Vale a pena, não é? É extraordinário. Não, eu, só pegando aqui no caso da Reis e do José Maria, gostava também de destacar aqui o papel que a educação tem na questão da tomada de risco e do empreendedorismo. Pronto, e o papel fundamental que as escolas de negócio têm em dotar os alunos, desenvolver nos alunos o talento para arriscar, ter ambição para crescer e, obviamente, também as competências técnicas e as competências relacionais que são necessárias para conseguir gerir e fazer crescer um negócio. Portanto, e eu destacava aqui o caso da Reis, porque os fundadores da Reis estudaram aqui na nova SBE e acho que não é uma coincidência, porque nós temos feito realmente uma grande aposta em desenvolver esse tipo de competências nos alunos, de também os tornar resilientes ao falhanço e, acima de tudo, ter ambição de crescer e pensar grande, pensar para além das próprias fronteiras do país. Porque o país é pequeno, o mercado é pequeno e um negócio para ter escala e contribuir de forma significativa para a economia nacional precisa também, a certa altura da sua fase do ciclo de vida, internacionalizar-se. E acho que nesse aspecto a nova SBE tem realizado um trabalho que agora já se começa a ver alguns casos e frutos desse trabalho e a Reis é um desses exemplos. Nós só investimos em empresas com ambição global, não é? Exatamente. Faz parte do statement. Exatamente. Bom, havia muito mais que podíamos falar. Eu agradeço-vos, Teresa Fiuza, José Maria Rego, Miguel Ferreira, por terem estado aqui e, sobretudo, por terem participado de forma animada e interessada nesta conversa. E obrigado a si também, que esteve desse lado. O estudo Financiamento ao Empreendedorismo em Portugal, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, está disponível no site. Portanto, se tiver interesse, consulte e até breve. Obrigado.